Fala, torcida do Flamengo, tamo junto. Meu nome é Fábio Saúz, este é o nosso canal Fla-Cegueta. Nação rubro-negra segue o líder absoluto do Campeonato Brasileiro 2025. O Flamengo ontem venceu de virada o Timão. Timão de quem, meu camarada? Timão de quem? Bom, gente, vitória importantíssima, evidentemente, uma vitória onde colocou 5 pontos de vantagem em frente ao Palmeiras, que é o nosso real perseguidor. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo tem 1 jogo a menos, trocando em miúdos. Caso o Flamengo não vença o Sport, coisa que é impossível de acontecer, e o Palmeiras vença os 2, tudo bem. O Palmeiras fica 1 ponto à nossa frente, mas e o confronto direto que é no Maraca? E o Palmeiras, que é o nosso freguesaço, né? Então o Flamengo é mais líder do que nunca, até porque o Flamengo vai vencer o Palmeiras, o confronto direto. O Flamengo vai vencer o Sport e eu tenho certeza, meu irmão, que o Palmeiras ainda vai perder mais pontos até chegar ao Flamengo. E sobre o Cruzeiro é o seguinte, nossa vantagem hoje é de 4 pontos para a Raposa, né? Tem um confronto direto na quinta-feira, vamos aumentar para 7, mas o jogo atrasado 10. Flamengo logo estará botando 10 pontos de vantagem em cima do Cruzeiro, ou seja, o campeonato do Cruzeiro também acabou. Para vocês verem como foi importante a vitória de ontem. Vitória conquistada, evidentemente, a duras penas, enfim, a preguiça que quase atrapalhou o nosso rendimento, né? A soberba do Yuri Alberto, a capacidade do Rossi, capacidade do Carrascal, a vontade do Flamengo e, segundo o Simon, ao erro de arbitragem. Tinha que ter choradeira, mas claro que eu vou esmiuçar um pouco sobre esse jogo daqui a pouco, até porque, gente, tem muita notícia antes disso, tá? Primeira notícia que eu quero trazer é sobre a Libra. De forma breve, vocês estão vendo aí que tá rolando essa guerra de bastidor entre Flamengo e os demais clubes da Libra por conta dos direitos de transmissão lá do Premier, da Pay-Per-View, né? Bom, todo mundo lançando nota de repúdio contra o Flamengo, e ontem foi divulgado o seguinte: Grêmio e Vitória, além do Santos, cogitam abandonar a Libra, pular para a LFU. Cara, isso aqui é um movimento que pode de fato ganhar corpo e de fato a Libra pode simplesmente ruir, tá? E assim, Flamengo, Palmeiras ficarem isolados, porque o Palmeiras também não tem intenção de se juntar-se à LFU, pois eles não querem ficar atrás, por exemplo, do Corinthians, que é o carro-chefe da Liga Forte União. Eu sei que é o seguinte: Flamengo está reivindicando seu direito por ser aquele que mais puxa a audiência. O Flamengo precisa e merece ganhar mais. E a Justiça do Rio de Janeiro entendeu positivo a reivindicação do rubro-negro. E é isso, agora é só aguardar os desfechos dessa história. Sei que o dinheiro, 77 milhões, está travado. E quem tá lá se sentindo prejudicado, tá lançando nota de repúdio, chamando o Flamengo inclusive de predador. Bora aguardar para ver o que vai acontecer. Fato é o seguinte: a Libra continuando viva ou se desmanchando, pra gente Flamengo não muda absolutamente nada. O Flamengo renegocia os seus contratos e a vida segue adiante. O zagueiro Pablo, esse final de semana, de novo apareceu nas redes sociais e questionado acerca da sua postura, né? Como é que ele tá no Flamengo, encostado o ano inteiro, treinando separado, todo dia ele registra as suas atividades com vídeos, fotos, enfim. Ele disse o seguinte: tô muito feliz. Claro, ele esmiuçou o seguinte: não tô assim, cara, satisfeito em ficar treinando separado, mas dadas as circunstâncias, eu tô feliz. Aí eu digo pra vocês, nação rubro-negra, zagueiro veteranaço com histórico grave de lesões, que não se enquadrou em clube recente algum, encostado no Flamengo, treinando separado, faturando aproximadamente R$700 mil mensais. Vai ficar triste pra quê, filho? Triste pra quê? Se outra, ele tem as alcunhas das premiações conquistados recentes pelo Flamengo, por exemplo, ele tem a medalha de campeão de Libertador, de campeão de Copa do Brasil e etc e tal. Então ele ganha todos os louros das conquistas rubro-negras. Vai ficar triste? Triste tem que ficar eu, você, teu pai, tua mãe, teu irmão, que estão aí, na labuta, na jornada, na corrida pelo salário mínimo, tá certo? Notícia triste, né? Foi a morte do amigão Paulo Soares. Paulo Soares também foi embora deste planeta, né, gente? Faleceu depois de 5 anos internado, problema de coluna, operando, lutando aqui e acolá.
veio a óbito, infelizmente. Ano passado já tínhamos perdido o Antero Greco, né, seu parceiro do Sport Center, né? O Antero estava lutando contra um tumor na cabeça, não resistiu. Faleceu ano passado e ontem foi o Paulo Soares. Desse modo, a principal dupla do Sport Center, programa tradicionalíssimo dos canais ESPN no mundo inteiro, o qual essa dupla estava ali forjada desde 2020, né? Aquilo, gente, foram embora, que Deus guarde a alma do amigão e também do Antero Greco. Eu tenho certeza que agora eles vão apresentar um baita de um programa esportivo lá em cima, né? Lá em cima. Força aos familiares e bora lá. É aquilo, né, gente? Gente boa morre cedo, já dizia o Renato Russo, né? Gente ruim vai perdurando, gente boa vai embora logo, logo. Nação, dê um like neste vídeo, compartilha o mesmo, hypa um material, se inscreva no canal e, se possível, assina aí o clube de membros. Valeu, gente, ajuda demais. Conto com a força de cada um de vocês. Ontem o Arrascaeta marcou mais um, né? 19 gols na temporada e 13 assistências. Cara, assim, por um lado, o Arrascaeta tá vivendo a sua melhor temporada desde que chegou ao Flamengo. Só que em 2019, além dele ter participado de um time extremamente mágico e ter feito jogadas tão mágicas quanto, o Arrasca fechou o ano com 18 gols, porém com 19 assistências. O Arrascaeta, com a sua genialidade, além de ter feito os 18 gols, deu 19 assistências. A provocação que é feita hoje em dia é o seguinte: esse Arrascaeta de hoje é melhor do que aquele? Hoje ele tem 19 gols, porém 13 assistências. Faltaria o quê? 6 para igualar a assistência 19. O Flamengo, em teoria, tem mais 20 jogos até terminar o ano, considerando que vamos ser campeão da Libertadores, consideramos que chegaremos no confronto com o PSG. O Flamengo tem mais 20 jogos. Com essa profusão ofensiva do Arrasca, ele tem condição de fazer mais que 20 gols e talvez chegue às 19 assistências. Aí sim a gente pode cravar o martelo de que essa temporada realmente é a melhor do Arrasca. Eu sempre vou falar o seguinte: aquele Arrasca 19 era gênio. E tá ótimo, entendeu? Até porque não precisava aquele Arrasca fazer tantos gols, até porque Bruno Henrique e Gabigol cuidavam dessa missão. Esse Arrasca de hoje, ele é eficiente, mas não é gênio. Ele não tem tirado tantos coelhos da cartola, mas nem por isso diminui seu brilho. Se eu tivesse que escolher somente qual melhor, qual versão do Uruguai é melhor, a desse ano, comparado com a de 19, eu pego a de 19 sem sombra de dúvida. Outro que vem crescendo de produção e ganhando bastante espaço é o Carrascal, que ontem deu 2 assistências e já tinha feito gol contra o Vasco, e o Felipe elogiou demais o colombiano. Tá aí, gente, uma grata surpresa. Enquanto estamos vendo o Samulino descendo a ladeira, o Carrascal está subindo o Monte Everest. Daqui a pouco vai fincar sua bandeirinha lá no topo. Olha que nação, voltando aqui ao Campeonato Brasileiro, falando da grande vitória do Flamengo, mais líder do que nunca, 54 pontos, 5 de vantagem pro Palmeiras, que perdeu, né, gente, pro Bahia. Palmeiras deixou 6 pontos para trás. Maneiro, cara, maneiro. Aqui a gente fala, nós reclamamos da gente, perdemos pro Santos, deixamos 4 pontos para trás, para cima do Vasco, demos mole aqui a colar, não importa, Brasileirão é assim. Palmeiras, todo poderoso, deixou 6 pontos para trás para o fraquíssimo Bahia. Ontem tomou de 1-0 mesmo dominando o jogo. É isso, gente. Fato é o seguinte, cada rodada realmente é algo extremamente decisivo, e ontem o Flamengo, aos trancos e barrancos, soube aproveitar e expandiu a liderança. O Flamengo voltou a ter grande chance de ser campeão brasileiro e só depende da gente, tá? Logo, logo a gente vai estar colocando as 2 mãozinhas na taça. Fica ali o seguinte, a reflexão. Ontem o primeiro tempo foi ridículo. O papo do cansaço para mim não cola. Pois se houve cansaço no primeiro tempo, por que não houve cansaço no segundo tempo? Se no segundo tempo o time correu que nem catiço, todo mundo deu sangue dentro de campo e buscou a vitória. E que cansaço é esse que pegou o Flamengo com tamanha ferocidade, que contra o Estudiantes nós não corremos nada, filho. E já tínhamos preservado 7 jogadores contra o Vasco. Que cansaço é esse que tinha ontem? Que nada, não tinha cansaço não. O que tinha ontem era o seguinte: falta de interesse, falta de comprometimento e, acima de tudo, a postura apática do Felipe Luiz. Flamengo andando em campo no primeiro tempo, Corinthians brincando, passeando, entrando por trás dos nossos marcadores o tempo todo, com o Yuri Alberto deitando e rolando, e o Felipe à beira do campo observando o jogo como se fosse uma estátua de cera, parado, estático. Apático demais. Por isso que o Flamengo estava apático, a figura do treinador.
Flamengo por pouco, meu irmão, não ia fazendo uma vergonha histórica, tomando gol do Yuri Alberto ridículo, cavadinha de pênalti, o Rossi pegou sentado, coisa horrorosa aquilo aí que o Yuri Alberto promoveu, cara, virou meme, o caceta quadro. Bom, cansaço pra cá, cansaço pra lá, mas o Felipe mexeu todo errado. Bota o Luiz Araújo numa ponta que não é dele, bota fulano de tal no outro lugar que não é dele, bota Beltrão, mexe todo equivocado, esculhamba o time inteiro, mas é aquilo que eu falo, entramos na seara do talento individual de cada jogador, do comprometimento, da vontade, e os caras foram lá e deram aquela resposta que se imaginava. Não foi o Felipe, foram os jogadores que decidiram vencer o jogo de ontem, e tenho dito, gente, Flamengo venceu, correu demais no segundo tempo, era aquilo, se tivesse corrido metade do que correu no segundo tempo, feito no primeiro, não teríamos passado aquela agonia, da mesma forma que não precisava ter passado agonia contra o Estudiantes. É o Flamengo tentando puxar o tapete do próprio Flamengo. Essa que é a verdade. Fato é, jogou mal, muito mal, no segundo tempo se redimiu, tomaram vergonha na cara, vomitaram o bobol que haviam consumido e ali venceu o Corinthians de virada, com mais um gol do Arrascaeta e um gol do Salvador Luiz Araújo. Acredita aí, nação rubro-negra. 5 pontos do que temos hoje, acredita ao Luiz Araújo. 3 em cima do São Paulo, que ele abriu a vitória de 2-0 com um golaço. E ontem o gol da virada. Agora é o seguinte, o Simon lá, o ex-árbitro Carlos Simon, disse o seguinte: um gol completamente irregular. Tá bom, vai chorar na cama que lá é lugar quente, Simon. Ele diz o seguinte: na disputa do Plata com o Gustavo Henrique, houve lateral para o Corinthians. A bola resvalou na chuteira do Plata e o juiz, mesmo assim, um bandeirinha, né, na verdade, deu lateral para o Flamengo. O Plata não quis nem saber, bateu o lateral rapidinho, pegamos a defesa do Corinthians toda reganhada. Vamos lá e metemos o gol da virada. O Simon reclamou, mas já era, filho. Faz o seguinte, vai na corte arbitral do esporte e aproveita e leva lá os VTs dos jogos do Palmeiras para ver quem tem razão nessa brincadeira toda aí. Tá certo? É isso, não adianta. Mengão 50 e quanto agora? 54 pontos, o Palmeiras 49 e Corinthians lá atrás no final da brincadeira. Mengão firme e forte para o Enia campeonato. Valeu, nação. Muito obrigado. É isso aí. Essas foram as breves informações neste conteúdo. Logo, logo tem mais. Pode ficar tranquilo. Saindo as novidades, a gente vai lá e vai trazer para vocês. Valeu? Tamo junto aí. Muito obrigado. Like, inscrição, comentários e hypada. Tamo junto. Valeu.